2024 não chegou ainda nem na sua metade e já é considerado como um ano com maior índice de catástrofes relacionadas a enchentes da história da humanidade. Ou seja, nos últimos 10 mil anos apenas. A pergunta que fica é: será que estamos fazendo alguma coisa errada com a nossa querida Gaia, com o nosso planeta? E a resposta é muito simples e direta. Sim, estamos fazendo muitas coisas erradas e tem muitas coisas acontecendo neste exato momento no nosso planeta que estão causando essas tragédias todas. E a tendência será piorar ainda mais. Então vamos ver isso. Como exemplo, nós tivemos neste ano, há um mês atrás, em Dubai, no meio do deserto, enchentes, inundações que deixaram a cidade embaixo d'água. Como isso pode acontecer? A resposta é: não pode acontecer, não tem como acontecer. E acontece por quê? Acontece porque, por exemplo, lá em Dubai, em vários locais pelo mundo afora, inclusive Israel, Estados Unidos, China e muitas regiões secas, estão fazendo experimentos colocando químicos na atmosfera para conseguir a precipitação de chuva, ou seja, para que a umidade que está no ar, ela se precipite e chova. Dubai foi um caso claro e típico de que esse experimento saiu da mão. Erraram a mão e ao invés de cair um pouquinho de chuva para as plantações, a cidade ficou embaixo d'água. Quando nós brincamos de deuses sem ter a responsabilidade, sem ter a moral, a ética necessária para termos o cuidado com a natureza, a gente causa esse tipo de tragédia. Em relação a este tipo de químico sendo colocado na atmosfera, isso está acontecendo em vários lugares do mundo. E, lógico, que muitas vezes perde-se a mão. E muitas das enchentes por aí têm acontecido porque perderam a mão. Outra questão que me perguntam aqui bastante é sobre o HAARP. Será que o HAARP, esse experimento, pode estar causando e sendo direcionado para a ionosfera terrestre para causar essas tragédias, para justamente causar prejuízo na humanidade, com uma agenda globalista e assim por diante? Pois é, vamos primeiro entender o que é o HAARP rapidamente. O HAARP é também um estudo de uma tecnologia onde estão jogando ondas de rádio, né? Então são ondas, são frequências que jogam na ionosfera terrestre. A ionosfera a gente pode imaginar como a camada de fora do ar, né, que fica em volta da Terra, numa altura de 80 a 360 quilômetros de altura, bem alto. E por ser bem alto, eles dizem que não interfere no clima os estudos que estão fazendo, inclusive sobre a aurora boreal, porque eles estão mexendo com os íons da ionosfera e estão conseguindo fazer auroras boreais artificiais. Então ilumina-se o céu inteiro artificialmente, mas não causa nenhum problema no clima. Claro que eles não sabem. Na melhor hipótese, é claro que eles não sabem. Se estão começando esses experimentos agora, eles não têm como saber se causa ou não causa. Mas é uma coisa que está acontecendo, neste momento, exatamente no planeta Terra. Então, esse tipo de coisa, tipo de experimento e de capacidade humana de mexer com o clima, vai, de fato, alterando muitas coisas. Mas não precisamos ir longe. 2024, assim como tem acontecido nos últimos anos, é o ano mais quente da história também da nossa humanidade moderna. Estamos com uma temperatura muito superior, em média, à temperatura do ano passado, que foi muito superior à do anterior, e assim por diante. Estamos claramente num aquecimento global. Estamos claramente ganhando temperatura. Isso causa o quê? O degelo dos polos, aliás, ou seja, nós temos montanhas tradicionais, temos os polos que estão perdendo o gelo numa quantidade absurda. Muitos locais nos Alpes, que eram sempre gelo eterno, já não tem mais gelo. E assim, muitos, não são poucos não. Então, isso tudo está em andamento, está acontecendo. E a consequência, e por que está acontecendo esse aquecimento todo? Está acontecendo por vários fatores. Nós estamos mexendo na natureza por inteiro. Estamos destruindo todas as florestas que já destruímos. Estamos colocando gases estranhos na atmosfera todos os dias. Nós estamos, aí a gente se preocupa com o clima e faz o quê? Continua. Não existe um trabalho hoje
nem de verdadeira redução e muito menos de controle. Mas na espiritualidade nada é por acaso. Tudo isso que o homem tem feito de forma proposital, muitas vezes, e outras de forma não proposital, acidental, mas lógica que iria acontecer, tem causado e vai continuar causando duas coisas ano a ano. Primeiro, a temperatura vai se elevar, continuará se elevando na Terra a cada ano, causando mais chuvas, causando mais furacões mais fortes, maremotos, etc., e com tragédias cada vez maiores. Então o número de tragédias vai aumentar ano a ano, não só em quantidade, como também em qualidade. Serão cada vez piores. Então esse tipo de exemplo triste que estamos tendo no Rio Grande do Sul tende a se repetir mais e mais e mais e mais em diferentes locais do planeta. E por que a espiritualidade, o que está acontecendo? Gente, não é por acaso. O ser humano chegou num nível na sua tecnologia, na sua capacidade de mexer com o mundo, onde ele tem que decidir se ele vai continuar mexendo com o egoísmo ou se ele começa a mexer com o amor. Como o ser humano ainda não aprendeu muito lidar com o amor, a gente continua com o egoísmo. Então as coisas são feitas visando ainda lucro, rentabilidade, questões de exército, questões militares, questões de guerra, questões de estudos próprios para empresas. Enfim, estamos voltados ainda ao nosso umbigo, ao lucro. E não há, você fala assim, vamos parar, gente, vamos agora mudar. Como vamos mudar? Vamos deixar de faturar bilhões? E é isso. Então a humanidade está indo para um caminho complicadíssimo e que é sem volta, a não ser que a humanidade mude de fato o seu comportamento mental e a sua consciência sobre o planeta e sobre si como família humana. Porque a única solução realmente da humanidade vai ser, infelizmente, após muito sofrimento que vai aumentar a cada ano, se conscientizar de que não dá mais para viver no clima da Terra como ele estará. E diante disso, que medidas drásticas precisam ser feitas para modificar o clima. Isso incluirá mudar sistemas financeiros, econômicos, forma como as empresas lidam com o planeta, leis planetárias, muitas coisas. E a união da humanidade em prol, não mais do umbigo, mas em prol do coletivo, em prol da salvação real do nosso planeta Terra. Isso não vai demorar, gente, porque a nossa Terra, infelizmente, não aguenta mais tanta agressão e está chegando realmente no limite. Então, a gente pode, sim, aguardar esses momentos difíceis para todos nós, porque ninguém estará ileso disso em nenhum momento e temos que entender que a espiritualidade está justamente tentando reeducar o ser humano. A gente não precisa ser reeducado pela dor, mas o ser humano parece que não aprende de outra maneira e essa dor vai aumentar cada vez mais até que a gente resolva, de fato, nos olhar como uma família humana e trabalharmos o planeta, a recuperação plena da natureza e do nosso planeta, do nosso clima, de tudo que a gente tem aqui. E não vai ser fácil, não pense que vai ser fácil, porque nós vamos ter que criar tecnologias novas para recuperar o planeta. As tecnologias que nós temos hoje disponíveis aqui não são suficientes para reverter o quadro. Estamos num quadro que é assustador, porque é um quadro que não tem volta sem uma destruição global. Então a gente vai ter que sim nos unir, criar novas tecnologias e isso, gente, só vai acontecer quando a gente despertar a consciência, nos olharmos como irmãos, para juntarmos esforços, dinheiro, vontade, determinação, pararmos de cada um falar de uma coisa diferente e cuidarmos da nossa casa, cuidarmos do nosso planeta. Mas então é isso. Muitas coisas acontecendo nessa transição planetária. A humanidade vai continuar tendo eventos cada vez mais fortes para o seu despertar a tempo para que a Terra possa, em pouco tempo, se Deus quiser, estar como um planeta de regeneração e onde o bem vai começar a prevalecer sobre o mal e esse tipo de catástrofe não terá mais vez, ao menos não fora do comum, e não fora de simplesmente um evento natural, cotidiano e regular da natureza.
Então, se você gosta desse tipo de vídeo, quiser participar aqui do canal, inscreva-se, deixe o seu like, participe, entre no nosso grupo de WhatsApp e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!